Quando o milionário ignora a mendiga, ela salva a reunião bilionária e revela passado secreto. A cidade de São Paulo pulsava, cheia de vida e de oportunidades, mas naquela manhã quente, Renato Brandão, um dos empresários mais respeitados do Brasil, estava à beira de um colapso. Sua cabeça rodava, os olhos ardiam e o estômago roncava, enquanto ele andava de um lado para o outro na sala de reuniões. A reunião com os investidores franceses era crucial. 20 milhões estavam em jogo e seu tradutor simplesmente não apareceu. Um erro que poderia arruinar tudo. Os minutos passavam como horas. Enquanto seu coração batia descompassado, as vozes dos investidores começaram a ecoar, misturando-se às risadas nervosas dos seus colegas. Renato sentiu o suor escorrendo por sua nuca. Ele não poderia deixar que isso acontecesse. A pressão era insuportável. Aqui não é lugar para fracassos. Pensou, quando num canto da sala, Rosa, a faxineira que muitos ignoravam, se destacou. Ela tinha cabelos grisalhos, mas os olhos brilhavam como se guardassem segredos. Ela se aproximou timidamente, como uma sombra silenciosa que, de repente, ganhou vida. Eu posso ajudar, eu falo francês, declarou-a com um sorriso sincero, mas determinado. O silêncio estalou no ar. Todos se viraram para ela, boquiabertos. Renato, hesitante, decidiu arriscar. Você sabe francês? Perguntou, surpreso. Rosa assentiu, e a sala parecia brilhar de uma nova esperança. Em instantes, o caos foi substituído por uma fluência impressionante. Rosa traduziu as apresentações com uma clareza que fez os investidores assentirem, impressionados. Ela não era apenas uma tradutora, era uma profissional nata, e todos ali puderam enxergar isso. A reunião fluiu sem interrupções. O que começou como uma crise transformou-se em um triunfo. Mas à medida que as portas se fechavam, o terreno sob os pés de Rosa começou a se mover. Mariana, a gerente de recursos humanos, não gostou nada da nova sensação que emergia. Uma rivalidade torcia seu estômago. Precisamos manter as coisas em ordem, pensou, enquanto um plano astuto se formava em sua mente. Mariana começou a observar, a manipular. Criou um dossiê falso sobre Rosa que revelava irregularidades profissionais. As mentiras se espalhavam como fogo em capim seco, enquanto Rosa lutava para entender o que estava acontecendo. A mesma mulher que havia salvado seu futuro agora se tornava uma sombra ameaçadora. O que mais Mariana poderia fazer para desmantelar sua ascensão? As noites de Rosa tornaram-se insônias, enquanto ela revisava cuidadosamente suas anotações. Todo o seu passado como tradutora na França poderia vir à tona. Mas e se não fosse suficiente? Um nó se formou em sua garganta ao pensar que, assim como suas habilidades eram ocultas sob um semblante humilde, seu passado também estava prestes a ser uma espada de dois gumes. A tensão empacava o ar, enquanto Rosa se perguntava: conseguiria superar essas armadilhas que Mariana havia preparado? Assim que a luz do dia penetrava seu pequeno apartamento, uma pergunta fazia ecoar em sua mente. Será que seu passado se tornaria um obstáculo maior do que ela jamais? Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, tímidas e hesitantes, como se estivessem em dúvida sobre o que fazer. No topo da colina, Marta observava o horizonte embaçado, um universo de nuvens cinzentas que pareciam sussurrar segredos esquecidos. Ela sempre acreditou que a chuva trazia mudanças, e na sua vida, as mudanças eram as últimas coisas que ela desejava.
Sentada em um tronco caído, vestindo uma jaqueta já surrada, Marta sentia a familiar pontada de inquietação. Sempre fora uma pessoa metódica, a contragosto dela mesma. Sua rotina em Belo Horizonte era uma dança suave de dias repetidos. Acordar, trabalhar na livraria da família, voltar para casa e se perder em romances que nunca experimentara. O desejo de escapar para longe da vida monótona era um grito sufocado dentro dela, mas o medo de se arriscar a impediu de sequer sonhar. Ela olhou para o relógio de pulso, um presente velho de seu avô, e suspirou. Era hora de voltar para o abrigo familiar. Antes que a chuva se tornasse uma tempestade, enquanto se levantava, notou algo estranho no canto da trilha. Uma caixa parcialmente enterrada na terra úmida, quase invisível entre a folhagem. Curiosa, aproximou-se e, com um movimento rápido, a desenterrou. A caixa era de madeira, decorada com entalhes desgastados. Um misto de excitação e apreensão borbulhou em seu peito. O que poderia estar dentro? A mente de Marta, sempre tão cautelosa, começou a vagar. Seria uma recordação de alguém? Um tesouro perdido? Ou uma armadilha disfarçada? Antes que pudesse abrir a caixa, um estrondo de trovão ecoou pelo céu carregado. Ela hesitou, seu coração acelerado entre a adrenalina e o medo. Não vou ser uma dessas pessoas que se metem em encrenca, pensou, mas a curiosidade a empurrava à frente. O que havia ali? A necessidade de descobri-lo tornou-se mais forte do que tudo o que aprendia ao seu dia a dia. Finalmente, com as mãos trêmulas, abriu a caixa. O que encontrou lá dentro fez seu sangue correr frio. Uma carta amarelada pelo tempo, e ao lado dela, uma pequena chave enferrujada. O que podiam significar? Para onde levariam? Com a chuva agora caindo verticalmente, como um pano denso cobrindo o mundo, Marta sentiu que sua vida estava prestes a mudar. E entre uma descoberta e outra, a pergunta insistente ecoava na sua mente. Estaria ela pronta para enfrentar o que viria a seguir? Marta olhou fixamente para a carta amarelada nas mãos. Seu coração disparava, enquanto uma tempestade de sentimentos a invadia. Como ela pode ter encontrado algo que parecia tão importante, tão pessoal? Ali na pequena caixa havia um eco do passado. As palavras escritas poderiam conter segredos que ela nunca imaginou que existissem. O que você esconde, desconhecido? Sussurrou para si mesma, enquanto mantinha a carta a poucos centímetros do rosto, tentando decifrar cada curva da escrita. O papel estava frágil, quase como sua própria coragem. Ela sempre foi alguém que evitava o desconhecido, que se aninhava em rotinas seguras. Mas aquele momento parecia gritar por uma mudança. A chuva caía agora com mais força, uma sinfonia de gotas na terra drenada, como se a natureza também estivesse se preparando para algo transformador. Marta respirou fundo, sentindo o cheiro de terra molhada, que a lembrava dos sábados passados ajudando seu avô no jardim. Ele costumava dizer que a chuva era um sinal de novas oportunidades. Mas naquela manhã, a ideia de transformar sua vida parecia assustadora. A paradoxa entre busca por mudança e medo da incerteza subia como um nó em sua garganta. Lembrou-se de quantas vezes desejou se aventurar, de quantos livros leu que a convidavam a fazer isso. Mas sempre havia alguma coisa a impedir, uma voz crítica que a lembrava de suas inseguranças. O que os outros pensariam? E se as coisas dessem errado? E se de novo ela se sentisse presa? Enquanto mergulhava na introspecção, a carta começou a deslizar de suas mãos. A pequena chave enferrujada pendurava no cordão da caixa, brilhando absurdamente em contraste com a cena sóbria. Em um ímpeto, Marta assegurou. O que poderia abrir? Para a primeira vez,
Uma ideia cheia de emoção começou a se formar. E se o passado que ela temia pudesse, na verdade, ser a chave para abrir um futuro diferente? O estrondo de outro trovão ressoou no céu, chamando a atenção de Marta de volta à realidade. A voz do medo se afrouxou, dando espaço a algo mais audacioso. As dúvidas ainda sussurravam em seu ouvido, mas por baixo do peso delas havia um fio de esperança que começava a brilhar. Ela poderia ser mais do que a garota da livraria que nunca se arriscou. A partir daquele momento, a determinação a impulsionava. Mas como dar o primeiro passo? Por um instante, apenas a chuva e o retumbar dos trovões podiam ser ouvidos. E então, um movimento no arbusto a afastou de seus pensamentos profundos. Um desconhecido surgiu da trilha molhada, um homem de aspecto cansado e olhar atento. Seu casaco desbotado grudava ao corpo, e os olhos pareciam investigar cada centímetro ao seu redor. Algo nele despertou um alerta em Marta. — Você encontrou algo? Perguntou ele, sua voz ecoando sob a cortina de água. Uma pitada de desconfiança a envolveu. Sorriso no rosto, mas um tremor de ansiedade em seu peito. Marta segurou a caixa contra o teito, sentindo sua pele arrepiar. De onde ele veio? O que sabia sobre aquela caixa? O passado escondido parecia mais ameaçador do que nunca. A chuva agora caía horizontalmente, como se a própria natureza estivesse testando sua coragem. Sim, respondeu ela, embora as palavras mal saíssem. O homem deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma intensidade que a fez hesitar. Te encontro no momento certo, disse ele, com um sorriso enigmático, antes de desaparecer na cortina densa da chuva. O que ele queria dizer? O que mais poderia estar entrelaçado naquelas palavras? O chão sob seus pés parecia ruir, e de repente o que estava escondido já não era apenas uma questão pessoal. Aquela caixa poderia ser a chave para muito mais do que apenas suas próprias inseguranças. E uma sensação claustrofóbica a envolveu, misturada com um frêmito de ansiedade e expectativa. O que essa nova descoberta significava? Marta sentiu o peso em sua mão, a chave ainda balançando levemente. Seria ela a solução ou a maldição? No fundo, a pergunta ecoava na mente. Estaria pronta para descobrir? Marta sentiu o peso em sua mão, a chave ainda balançando levemente. Seria ela a solução ou a maldição? O passado escondido parecia mais ameaçador do que nunca. De repente, ela olhou em direção à trilha e viu uma mulher correndo com expressão aterrorizada. Acontecia algo naquele momento, algo que atravessava sua timidez. — É ela! Gritou a mulher, olhando diretamente para Marta. O olhar dela estava cheio de desespero, como se tivesse avistado um fantasma. Ela sabe! Não deixe ela te encontrar! As palavras soaram como um alarme na mente de Marta. Uma onda de confusão a envolveu. Quem era aquela mulher? O que ela sabia? Naquele instante, o desconhecido que havia encontrado anteriormente parecia uma fração de um mistério muito maior. Umas gotas de chuva escorriam pelo rosto de Marta, misturando-se com o seu suor frio. — Rosa! Onde você está? O grito ecoou pela trilha, estimulando o pânico dentro dela. Era possível que a mulher estivesse se referindo a Rosa, a faxineira que havia impressionado os investidores na reunião antes. Mas por que ela estaria em perigo? Você tem que entender, isso não é só um objeto perdido. E, como se um trovão tivesse se manifestado de dentro dela, a mulher, parecendo finalmente decidir tomar coragem, declarou: Ela está vindo! Você precisa se esconder! Marta, paralisada pela ansiedade, olhou ao redor. Não sabia o que fazer. A intensificação da chuva se tornava um símbolo de sua crescente incerteza. A caixa, ainda nas suas mãos, pesava como seu medo. De um movimento sutil, levantou a chave e marretou a mente. O que havia escrito na carta? O que significava tudo aquilo realmente?
As palavras da mulher reverberaram em sua cabeça. Poderia a vida dela estar entrelaçada com alguma coisa tão letal? Algo que ela mal começara a entender? O parágrafo vago e quase invisível da sua rotina agora se tornava um abismo. Rosa? Chamou ingenuamente, como se ela pudesse aparecer. Então, a figura de um homem se materializou sob a chuva torrencial, com a determinada intensidade que o coração de Marta não conseguia ignorar. Você a viu? Ele perguntou, os olhos escaneando a paisagem, parecendo mais uma sombra do que uma pessoa. Havia algo ominoso nele. Ela balançou a cabeça, ainda segurando a caixa com força. O homem inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse medindo seu valor. Você não vai sair impune, sussurrou, quase incompreensível, mas a mensagem nela era clara como o brilho da própria chuva. Nada disso é uma coincidência. A chave, ela não é só uma chave. Marta sentiu cada fibra do seu ser gelar. Sem saber o que estava em jogo, um nó se formou em sua garganta. Ela estava prestes a descobrir um labirinto mais profundo do que poderia imaginar, e a tempestade que a cercava era apenas um pano de fundo para algo bem mais sombrio. Cuidado com quem você confia, ele murmurou, dando um passo para trás, como se soubesse que sua presença era mais complicada do que o simples ato de ir embora. A chuva não parava, e com cada gota que caía, mais perguntas se acumulavam em sua mente. Que segredos a caixa guardava? Que relação existia entre aquele homem e Rosa? Por que a mulher estava correndo? E, acima de tudo, como tudo isso se conectava à sua vida? Marta se deu conta de que a realidade que conheceu estava desmoronando. A chuva parecia esconder segredos que poderiam transformar tudo. Com um sentimento profundo de insegurança e uma ansiedade borbulhante, ela apertou a caixa contra o peito. Agora, isso não era apenas sobre a descoberta de si mesma. Isso era sobre sobreviver à tempestade que se avizinhava. E, no fundo, uma única pergunta ecoava em sua mente. Estaria ela pronta para desatar os nós que o destino estava apertando? Marta sentiu o peso em sua mão, a chave ainda balançando levemente. Seria ela a solução ou a maldição? O passado escondido parecia mais ameaçador do que nunca. De repente, um grito rasgou o silêncio da chuva. Ela olhou em direção à trilha e viu uma mulher correndo, com expressão aterrorizada. É ela! Gritou a mulher, olhando diretamente para Marta. O olhar dela estava cheio de desespero, como se tivesse avistado um fantasma. Ela sabe! Não deixe ela te encontrar! As palavras soaram como um alarme na mente de Marta. Quem é aquela mulher? O que ela sabia? Naquele instante, o desconhecido que havia encontrado anteriormente parecia uma fração de um mistério muito maior. Umas gotas de chuva escorriam pelo rosto de Marta, misturando-se com seu suor frio. O que estava acontecendo? Rosa, onde você está? O grito ecoou pela trilha, estimulando o pânico dentro dela. Era possível que a mulher estivesse se referindo a Rosa, a faxineira que havia impressionado os investidores. Mas por que ela estaria em perigo? O que estava em jogo se tornava mais real e mais assustador. A mulher, ofegante e apavorada, continuou correndo. Você não entende. A caixa, com a carta e a chave. Você precisa entender, isso não é só um objeto perdido. E, como se um trovão tivesse se manifestado de dentro dela, a mulher, parecendo finalmente decidir tomar coragem, declarou: Ela está vindo. Você precisa se esconder. Marta, paralisada pela ansiedade, olhou ao redor. Não sabia o que fazer. A intensificação da chuva se tornava um símbolo de sua crescente incerteza. A caixa, ainda nas suas mãos, pesava como seu medo. De um movimento sutil, levantou a chave e marretou a mente. O que havia escrito na carta? O que significava tudo aquilo realmente? Os sussurros do passado começaram a invadir sua mente. Lembrou-se de suas tardes em Belo Horizonte, organizando os livros da livraria da família. Sentia-se segura lá, longe do perigo.
Mas os próprios livros, com suas histórias de coragem e aventura, sempre a instigaram a fazer mais. E agora, a ideia de um mundo maior, cheio de segredos a espreitar, a envolvia. Rosa chamou ingeniosamente, como se ela pudesse aparecer. Então, a figura de um homem emergiu da cortina de chuva, com a determinação que o coração de Marta não conseguia ignorar. "Você a viu?" perguntou, os olhos escaneando a paisagem, parecendo mais uma sombra do que uma pessoa. Havia algo ominoso nele. Ela balançou a cabeça, ainda segurando a caixa com força. O homem inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse medindo seu valor. "Você não vai sair impune", sussurrou, quase incompreensível, mas a mensagem era clara. Nada disso é uma coincidência. A chave, ela não é só uma chave. Marta sentiu cada fibra do seu ser gelar. Com isso, um turbilhão de sentimentos a dominou. O que aquele homem sabia? O que mais estava em jogo? As flores de suas inseguranças e medos desabrochavam, revelando a fragilidade de sua vida controlada. Ela estava prestes a descobrir um labirinto mais profundo do que poderia imaginar, e a tempestade a cercava. A mulher que gritou se aproximava. "Siga-me! Rápido!" Marta não teve escolha. O medo transcendia sua lógica. Seguiu a mulher, correndo contra a corrente da chuva. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto se afastava do homem e da incerteza que ele trazia. Mas em meio à corrida, algo a cutucava. Lembrou-se da caixa. O que havia dentro? E se o que estavam buscando fosse parte de algo muito maior? O medo lançava uma sombra sobre sua coragem, mas por outro lado, a esperança crescia. Ali, no meio da tempestade, talvez estivesse prestes a encontrar as respostas que tanto desejava. As gotas de chuva minguadas tornaram-se uma sinfonia frenética. Naquele momento, a linha entre o medo e a empolgação se desfez. A chave, a caixa e a ameaça vindoura, tudo se entrelaçava na dança da dúvida. O que mais poderia acontecer? E até onde ela estava disposta a ir? Marta sentiu o peso em sua mão, a chave ainda balançando levemente. Seria ela a solução ou a maldição? O passado escondido parecia mais ameaçador do que nunca. De repente, um grito rasgou o silêncio da chuva. Ela olhou em direção à trilha e viu uma mulher correndo, com expressão aterrorizada. "É ela!" gritou a mulher, olhando diretamente para Marta. O olhar dela estava cheio de desespero, como se tivesse avistado um fantasma. "Ela sabe! Não deixe ela te encontrar!" As palavras soaram como um alarme na mente de Marta. Quem era aquela mulher? O que ela sabia? Naquele instante, o desconhecido que havia encontrado anteriormente parecia uma fração de um mistério muito maior. Umas gotas de chuva escorriam pelo rosto de Marta, misturando-se com o seu suor frio. O que estava acontecendo? "Rosa, onde você está?" O grito ecoou pela trilha, estimulando o pânico dentro dela. Era possível que a mulher estivesse se referindo a Rosa, a faxineira que havia impressionado os investidores. Mas por que ela estaria em perigo? O que estava em jogo se tornava mais real e mais assustador. A mulher, ofegante e apavorada, continuou correndo. "Você não entende. A caixa, com a carta e a chave. Você precisa entender. Isso não é só um objeto perdido." É como se um trovão tivesse se manifestado de dentro dela. A mulher, parecendo finalmente decidir tomar coragem, declarou: "Ela está vindo. Você precisa se esconder." Marta, paralisada pela ansiedade, olhou ao redor. Não sabia o que fazer. A intensificação da chuva se tornava um símbolo de sua crescente incerteza. A caixa, ainda nas suas mãos, pesava como seu medo. Num momento de pânico, Marta decidiu que precisava agir. Ela não poderia ficar ali,
Vem! Gritou, chamando a mulher para seguir. Ambas correram pela trilha, mas o pânico aumentava. Ascenderam a colina numa busca desesperada por abrigo, mas a cada passo, o que se aproximava parecia mais sombrio. Sussurros e vozes ecoavam ao longe, distantes, mas inconfundíveis, como uma presença que a seguia. Quando chegaram a um pequeno abrigo de madeira, Marta empurrou a porta. Era escura e úmida, mas pelo menos estava protegida da tempestade. Elas se esconderam, tentando recuperar o fôlego entre ofegos e soluços. Quem é ela? O que está acontecendo? Marta perguntou, nervosa. Ela não é quem você pensa, respondeu a mulher, com a voz trêmula. Rosa tem um passado, algo que ela não revela, e agora esse passado está vindo atrás dela. Marta sentiu um nó na garganta. O que mais ela não sabia? O que Rosa poderia estar escondendo e por quê? Mas por que me avisar? O que tenho a ver com isso? Indagou Marta, tentando entender a relação. Você é a chave, a mulher respondeu, fitando a caixa que Marta ainda segurava. O que está guardado ali é algo que eles procuram. Nesse instante, um barulho estrondoso fez o coração de Marta disparar. Alguém estava se aproximando do abrigo. O som da chuva misturado com passos pesados. Uma sombra se formou na porta, e a mulher deu um passo para trás, seus olhos arregalados. A figura entrou, revelando-se como o homem que havia encontrado Marta na trilha. Ele parecia mais ameaçador agora, com o olhar fixo na caixa. Acho que você não entendeu o que é essa chave, murmurou, seu olhar penetrante fazendo o chão sob os pés de Marta parecer tremer. Ela não traz a salvação, ela traz destruição. Marta sentiu um frio na espinha. A tensão estava no ar. Não era mais apenas uma questão sobre ela, Rosa ou o que havia na caixa. O que o homem queria? O que estava realmente em jogo? Com a realidade se quebrando ao redor dela, uma nova verdade estava se formando. E agora ela precisava decidir: confrontar a tempestade ou aceitar ser engolida por ela. Você não pode abrir isso, ele disse, mais firme. Seja lá o que você descobrir, não vai sair impune. Marta olhou para a caixa, seu coração batendo forte. O que mais estava escondido lá? O que esse homem realmente sabia? Ela se deu conta de que estava no meio de algo muito maior do que poderia imaginar. A chuva continuava a cair, e com cada gota, o medo e a curiosidade a puxavam em direções opostas. Enfrentar a verdade? Marta sentiu o peso em suas mãos, a chave pendendo como um fardo. A presença do homem que estava diante dela era tão opressiva que o ar parecia pesado. A cada respiração, o coração dela disparava. O que ele sabia? O que a caixa realmente guardava? Era tudo real ou um pesadelo? Um turbilhão de emoções se formou dentro dela, enquanto o medo se misturava à curiosidade. Era o desconhecido que mais aterrorizava. Ela olhou para a mulher ao seu lado, que estava com o semblante pálido e os olhos arregalados. Alguma coisa naquelas palavras, ela não é quem você pensa, ecoava, como se o mundo tivesse dado uma volta repentina. O homem a encarava como se quisesse entrar em sua mente, explorar cada canto de sua alma. Marta lutou para organizar os pensamentos. Rosa, a faxineira que parecia tão simples, carregava um passado que agora parecia, ao mesmo tempo, fascinante e aterrador. Por que ele queria a caixa? O que havia no conteúdo dela que era tão precioso ou perigoso? Calma, respira, pensou, mas a ansiedade pulsava em sua cabeça. O vazio deixado pela incerteza a consumia. O trovão ecoou do lado de fora, acompanhando a tempestade crescente em seu coração.
O reflexo da chuva escorrendo pelas paredes do abrigo parecia uma metáfora para a confusão que vivia. Era uma tempestade de emoções, de segredos e medos. A figura do homem se movia lentamente, como se quisesse intensificar essa tensão. O olhar penetrante fixo na caixa. Jovem, a caixa não é sua, nunca foi. Isso não é um jogo, ele disse, e a sinceridade naquela afirmação a atingiu como um soco no estômago. A frase dela ecoou em sua mente, como uma lembrança distante. A vida dela tinha sido tão segura até agora, mas as paredes que a protegiam estavam desmoronando. Eu não sei de nada, Marta tentou argumentar, mas a frustração a sufocava. Era como se todas as respostas estivessem escondidas, sob uma camada de neblina. A mente dela disparava com questões sem resposta. O que estava em jogo era muito mais do que apenas ela. Havia pessoas, histórias, vidas entrelaçadas que ela não conseguia ver ainda. Decida! O homem interrompeu, a voz baixa, mas intensa. O que você vai fazer? Você prefere a segurança conhecida ou arriscar-se a descobrir a verdade? A chave pode abrir portas que você nem imagina. Ele apontou para a caixa, como se aqueles objetos guardassem não apenas segredos, mas vidas inteiras. A tensão crescia e o silêncio parecia rotoso. Marta olhou para a mulher, que agora tremia. A conexão entre elas se solidificava. Mulher estranha, mas com um olhar de entendimento profundo, como se soubesse toda a sua história sem que ela dissesse uma palavra. O sentimento de solidariedade acalmava a tempestade interior, mas não aplacava. Marta se lembrou da história de sua avó, que sempre dizia que em momentos de decisão, as verdadeiras cores de uma pessoa se revelam. Seria aquela a hora de descobrir quem ela realmente era? O desejo de mudar, a ânsia de rasgar as limitações que aprendiam, começaram a surgir. Mas a dúvida e o medo ainda estavam lá, e a escolha era assustadora. Se você não abrir, as consequências virão. O homem insistiu, interrompendo seu labutar mental. Todos os que estão envolvidos sentirão o peso, e você será mais uma que acreditou que poderia ignorar o que está diante de você. A ameaça implícita fez o coração dela acelerar, mas algo mais começou a brotar, uma determinação nascida da dor e da necessidade de saber. Com a tempestade rugindo lá fora, ela olhou para a chave. O que se esconderia numa porta que nunca abriu? As palavras da mulher ecoaram na mente. Você é a chave. E com um último olhar para a mulher ao seu lado, Marta fez uma escolha. Está bem, disse ela firme. Estou pronta para descobrir a verdade. Ela não sabia o que o futuro guardava, mas a urgência de entender a conectava ao seu próprio passado e talvez à libertação. A caixa estava à sua espera, e Marta sentiu que, ao abrir, poderia finalmente se libertar da prisão invisível que limitou sua vida. Mas qual destino isso poderia desencadear? O homem sorriu enigmático, enquanto a porta se fechava lentamente, engolido à luz. E nesse momento de escuridão, um novo capítulo estava prestes a começar, revelando que a verdade poderia ser mais aterradora do que qualquer sombra. O peso da decisão estava sobre seus ombros e Marta não podia voltar atrás. Marta sentiu o peso em suas mãos, a chave pendendo como um fardo. A presença do homem que estava diante dela era tão opressiva que o ar parecia pesado. A cada respiração, o coração dela disparava. O que ele sabia? O que a caixa realmente guardava? Era tudo real ou um pesadelo? Um turbilhão de emoções se formou dentro dela, enquanto o medo se misturava à curiosidade. Era o desconhecido que mais aterrorizava. Ela olhou para a mulher ao seu lado, que estava com o semblante pálido e os olhos arregalados. Alguma coisa naquelas palavras, ela não é quem você pensa,
ecoava, como se o mundo tivesse dado uma volta repentina. O homem a encarava como se quisesse entrar em sua mente, explorar cada canto de sua alma. Marta lutou para organizar os pensamentos. Rosa, a faxineira que parecia tão simples, carregava um passado que agora parecia ao mesmo tempo fascinante e aterrador. Por que ele queria a caixa? O que havia no conteúdo dela que era tão precioso ou perigoso? Calma, respira, pensou. Mas a ansiedade pulsava em sua cabeça. O vazio deixado pela incerteza a consumia. O trovão ecoou do lado de fora, acompanhando a tempestade crescente em seu coração. O reflexo da chuva escorrendo pelas paredes do abrigo parecia uma metáfora para a confusão que vivia. Era uma tempestade de emoções, de segredos e medos. A figura do homem se movia lentamente, como se quisesse intensificar essa tensão, o olhar penetrante fixo na caixa. Jovem, a caixa não é sua. Nunca foi. Isso não é um jogo, ele disse, e a sinceridade naquela afirmação a atingiu como um soco no estômago. A frase dela ecoou em sua mente, como uma lembrança distante. A vida dela tinha sido tão segura até agora, mas as paredes que a protegiam estavam desmoronando. Eu não sei de nada, Marta tentou argumentar, mas a frustração a sufocava. Era como se todas as respostas estivessem escondidas sob uma camada de neblina. A mente dela disparava com questões sem resposta. O que estava em jogo era muito mais do que apenas ela. Havia pessoas, histórias, vidas entrelaçadas que ela não conseguia ver ainda. Decida. O homem interrompeu, a voz baixa, mas intensa. O que você vai fazer? Você prefere a segurança conhecida ou arriscar-se a descobrir a verdade? A chave pode abrir portas que você nem imagina. Ele apontou para a caixa, como se aqueles objetos guardassem não apenas segredos, mas vidas inteiras. A tensão crescia, e o silêncio parecia rotoso. Marta olhou para a mulher, que agora tremia. A conexão entre elas se solidificava. Mulher estranha, mas com um olhar de entendimento profundo, como se soubesse toda a sua história sem que ela dissesse uma palavra. O sentimento de solidariedade acalmava a tempestade interior, mas não a aplacava. Marta se lembrou da história de sua avó, que sempre dizia que em momentos de decisão, as verdadeiras cores de uma pessoa se revelam. Seria aquela hora de descobrir quem ela realmente era? O desejo de mudar, a ânsia de rasgar as limitações que aprendiam começaram a surgir. Mas a dúvida e o medo ainda estavam lá, e a escolha era assustadora. Se você não abrir, as consequências virão. O homem insistiu, interrompendo seu labutar mental. Todos os que estão envolvidos sentirão o peso, e você será mais uma que acreditou que poderia ignorar o que está diante de você. A ameaça implícita fez o coração dela acelerar, mas algo mais começou a brotar, uma determinação nascida da dor e da necessidade de saber. Com a tempestade rugindo lá fora, ela olhou para a chave. O que se esconderia numa porta que nunca abriu? As palavras da mulher ecoaram na mente. Você é a chave. E com um último olhar para a mulher ao seu lado, Marta fez uma escolha. Está bem, disse ela, firme. Estou pronta para descobrir a verdade. Ela não sabia o que o futuro guardava, mas a urgência de entender a conectava ao seu próprio passado e talvez à libertação. A caixa estava à sua espera, e Marta sentiu que, ao abrir, poderia finalmente se libertar da prisão invisível que limitou sua vida. Mas qual destino isso poderia desencadear? Nesse instante, um estrondo veio do telhado do abrigo. O barulho fez o coração dela disparar. A mulher ao seu lado soltou um grito ensurdecedor. O que foi isso? Marta se virou, cheia de medo. E então a porta do abrigo foi arrombada, com um impacto que parecia arrasar tudo ao redor. Uma figura encapuzada entrou, os olhos brilhando de forma sinistra. Você! É você que estamos procurando! O olhar dela se fixou na caixa.
O homem à frente ficou paralisado por um momento, como se soubesse mais do que deixava transparecer. Os presentes pareciam se desmaterializar, o tempo se congelar. Marta se sentiu como se estivesse em um pesadelo. A figura encapuzada avançou em direção a ela, enquanto o homem dizia, quase em um sussurro, "Você não deveria ter aberto a caixa." O pânico tomou conta. O que teriam lhe escondido? O que mais havia debaixo da superfície daquele mistério? O coração dela ardia enquanto uma nova verdade se aproximava. E a única certeza era que nada seria igual novamente. Marta sentiu o peso em suas mãos, a chave pendendo como um fardo. A presença do homem à sua frente era tão opressiva que o ar parecia pesado. A cada respiração, seu coração disparava. O que ele sabia? O que a caixa realmente guardava? Era tudo real ou um pesadelo? Um turbilhão de emoções se formou dentro dela, enquanto o medo se misturava à curiosidade. Era o desconhecido que mais a aterrorizava. Ela olhou para a mulher ao seu lado. O semblante dela estava pálido e os olhos arregalados, como se tivesse prestes a desmaiar. Ela não é quem você pensa. Aquela frase ecoava em sua mente, como um sino tocando nas profundezas da sua sanidade. O homem a encarava. Seu olhar penetrante penetrava na alma de Marta, transformando cada segundo em um inferno. "O que você está fazendo aqui?" a mulher perguntou, sua voz tremendo. Marta sentia que o tempo estava se esticando, como se o universo a estivesse mantendo parada em um momento sem fim. O trovejar lá fora se tornava cada vez mais intenso. A chuva batia contra a madeira do abrigo, criando um ritmo frenético, como um coração acelerado. Ela lembrou de como sua vida havia sido calma e tranquila até agora. O pequeno mundo em que vivia era seguro, longe dos perigos que a cercavam. Era uma rotina enfadonha, mas confortável. Lidar com a tempestade emocional que se desenrolava à sua frente era uma luta nova. O desejo de escapar da mediocridade era agora um eco distante. "Me diz uma coisa", Marta começou, hesitando. "Quem é essa pessoa? O que ela quer comigo?" O homem esboçou um sorriso sombrio, como se estivesse saboreando a ignorância dela. Era o tipo de sorriso que enviava arrepios para a espinha. "Você realmente não sabe?" Ele se inclinou mais perto. "A caixa, a chave, tudo isso se entrelaça com quem você é." As palavras dele eram uma mistura de mistério e ameaça, fazendo o medo crescer proporcionalmente à sua curiosidade. Era uma sensação insuportável, como estar à beira de um abismo prestes a cair. "O que eu sou?" "Eu sou só uma Liveiros", Marta respondeu. A firmeza na sua voz era um capricho. Mas lá no fundo, ela sabia que havia algo mais. Algo escondido que ela não compreendia completamente. Era como se partes dela estivessem reprimidas, não apenas os sonhos, mas verdades que ela não sabia que existiam. O homem continuava a observar, quase avaliando sua resposta. O silêncio se estendeu entre eles, denso e desconfortável. Então a mulher reagiu. "Eles estão vindo. Você precisa escolher." As palavras dela eram um desespero visceral, como um aviso de tempestade que deixava o clima ainda mais sombrio. O coração de Marta pulava no peito. Quem eram eles? O que mais estava escondido neste enredo? A figura encapuzada agora a encarava diretamente, e o medo começou a sobrepujar sua sanidade. "O que você deseja?" ela perguntou, não conseguindo disfarçar o tremor na voz. "Eu não desejo nada, querida." A figura encapuzada respondeu, com uma voz suavemente sinistra. "Só quero o que é meu." O olhar dela escaneava a caixa, os olhos brilhando com malícia. Marta fechou as mãos em um punho, sentindo a chave que puxava sua curiosidade e sua dor.
A caixa pulsava com possibilidades. Então, sem aviso, um estrondo ecoou do telhado. Era como se a tempestade se intensificasse, um sinal de que algo estava prestes a desabar. O coração de Marta disparou. Ela não sabia o que escolher, qual ação tomar. O passado dela estava colidindo com o presente, de uma maneira que ela mal conseguia compreender. "Decida, Marta!" gritou a mulher. Sua voz um lamento no caos em volta. "Você tem que abrir a caixa! Não podemos ficar mais aqui!" A urgência fez a adrenalina correr por suas veias. Um grito nas profundezas da sua mente pedia para que a decisão fosse feita, mesmo que isso significasse se deparar com o desconhecido. "Eu não consigo", disse ela, ofegante. O peso da caixa parecia aumentar. A chuva continuava a ensurdecer o abrigo, cada gota ecoando na sua mente. O olhar da mulher estava cheio de desespero, e naquele instante, Marta percebeu que a liberdade não vinha sem custo, que as partes de sua vida que parecera deixar para trás agora estavam vindo à tona. Tudo entrelaçado. "A verdade está escondida lá dentro", afirmou o homem, agora mais perto. A sombra dele se projetava na parede. Seu perfil ameaçador. "Mas a escolha é sua. O que você deseja?" A pergunta ecoava dentro dela como um mantra. A verdade ou a segurança? O que ela realmente queria? Enquanto o mistério pairava no ar, a tempestade lá fora rugia. E antes que ela pudesse pensar em uma resposta, algo se quebrou dentro dela. O peso das escolhas se tornava insuportável, e a única certeza que tinha era que nada seria como antes. O tempo parecia parar. Com a chuva e o som do trovão preenchendo o espaço, Marta sabia que, independentemente do que decidisse, não haveria como voltar atrás. O abismo a aguardava, e a escolha estava se tornando um tremor que ela não podia ignorar. Havia uma verdade esperando para ser desenterrada. Uma Halfes se misturavam com o desejo de um futuro inesperado. O que aconteceria quando a caixa se abrisse? Marta sentiu o peso da decisão em suas mãos. O coração disparado, ela encarou o homem encapuzado. Ele avançou, a sombra dele se projetando como um presságio de que o mistério envolvia algo crucial. "Você tem que abrir a caixa e rápido", gritou a mulher ao seu lado, seus olhos brilhando com pânico. A chuva caía forte e o abrigo tremia como se o mundo exterior estivesse querendo invadir. "É a única forma de entender o que está acontecendo", insistiu o homem, sua voz ameaçadora. Marta olhou para a caixa, a chave em sua mão quase vibrando com a urgência da revelação. O que ela faria? Mergulhar de cabeça no desconhecido ou recuar buscando a segurança que sempre conheceu? Um trovão estrondou e Marta sentiu a energia zumbindo, como se a própria tempestade estivesse pedindo uma decisão. Com um movimento rápido, ela levantou a chave. "Tudo bem", disse, a determinação superando o medo. "Eu vou abrir." A caixa se abriu com um estalo, revelando um antigo papel amarelado e outros objetos que brilhavam com um mistério ancestral. As palavras da carta, entrelaçadas com uma história de perdas e segredos, mostraram que o passado de Rosa não era uma lenda. Era uma teia grudenta de traições e sacrifícios. "Ela é a última de uma linhagem", sussurrou a mulher, a emoção cortando sua voz. Uma guardiã do que jamais deveria ser esquecido. A figura encapuzada congelou, um olhar de surpresa passando por seu rosto. "Você não deveria ter feito isso." Ele se lançou para a caixa, mas Marta se interpôs. "Agora você não pode mais voltar", gritou, sentindo o fogo da coragem queimando dentro dela. "A verdade vai prevalecer." O homem hesitou, e naquele instante, Marta percebeu que a escolha que fizera não era apenas sobre o conteúdo da caixa, mas sobre a força que crescera dentro dela.
A tempestade rugia lá fora, mas dentro dela havia uma calmaria. Você não pode ter isso! A figura encapuzada explodiu em fúria, mas a mulher ao lado de Marta moveu-se rapidamente. Não, você não pode fazer isso. O clima ao redor parecia elétrico. A batalha entre o bem e o mal se manifestava não apenas em palavras, mas em energia palpável. Com um rugido de energia, Marta segurou a caixa e levantou a carta. Vocês não vão fazer isso. A verdade precisa ser contada. As palavras ressoaram e algo mágico aconteceu. A ideia de que um ciclo de opressão poderia ser quebrado encheu o ar pesado de esperança. O homem hesitou, os olhos pensativos. Você sabe que isso pode acabar mal. A mulher ao lado de Marta sorriu na guitarra, um brilho de esperança iluminando seu rosto. Talvez não. O futuro é um caminho a ser trilhado. E se começarmos agora? O homem, parecendo derrotado, afastou-se lentamente, uma sombra em retirada. A chuva diminuía, e um raio de luz começava a atravessar as nuvens escuras. Marta, ainda segurando a caixa, olhou para a mulher que agora parecia mais viva. Podemos mudar isso juntas, disse, um brilho sincero nos olhos. Rosa merece liberdade e outros também. Sim, o passado era pesado, mas juntas elas poderiam transformá-lo em algo que libertasse não apenas a si mesmas, mas a todos que dependiam da verdade. Enquanto as duas saíam do abrigo, as gotas de chuva começaram a secar, o sol surgindo timidamente. O futuro estava esperando. Uma nova jornada se apresentava, repleta de perigos, mas também de possibilidades infinitas. E naquele momento, Marta soube que sua vida nunca mais seria igual. Ela finalmente estava livre. E agora, meu amigo, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho maravilhoso. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não fique de fora. Venha junto.